Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje vamos gravar um pequeno vídeo aqui para tratarmos dos exercícios de fixação da sexta semana. Na verdade, tratando mais especificamente do segundo exercício. Aborda um tema extremamente atual, um tema que foi inclusive objeto da prova de segunda fase do concurso do Ministério Público do Trabalho, extremamente relevante, que é a caracterização ou não de contração de Covid-19 como doença ocupacional. No caso tratado, a empregada veio a falecer vítima de Covid-19, ela tinha diabetes, ela exercia a função de caixa num supermercado, e em função do falecimento dela, o seu marido e o seu filho, menor de idade, filho com 5 anos, ao tempo da juizamentação, ajuizaram uma ação pretendendo compensação por danos morais e materiais a pensão mensal. Eles incluíram no pedido, além do salário mensal da empregada, o 13º, as férias e o FGTS. Como dito, ela pertencia ao grupo de risco, diabetes, essa alegação principal, né, de culpa da empresa, que deixou uma pessoa do grupo de risco trabalhando, exposta ao risco de contágio. E é interessante observar que na narrativa do exercício, no rol de documentos juntados pelos reclamantes, há o ASO admissional, em que consta a doença da autora, a diabetes. Aí ela sustentou, em defesa, aliás, a empresa sustentou que num anexo de causa, invocou ao disposto no artigo 29 da medida provisória 927 de 2020, invocou também o disposto no artigo 20, parágrafo 1º, a linha D da Lei 8.213. De modo sucessivo, a empresa requereu que a indenização por danos materiais seja compensada com o pagamento da pensão previdenciária, a pensão por morte. E ainda invocou, quanto ao pedido de danos morais, o disposto no artigo 223G, parágrafo 1º da CLT, que limita o valor da condenação a 50 salários contratuais da empregada. Foi designada audiência de instrução no curso do processo. A testemunha indicada pela autora, que trabalhava na mesma função da autora, informação relevante, né? Testemunha que ela indicou, exercia a mesma função, e ao lado me refiro à autora, mas na verdade da empregada falecida. Os autores são o pai e o filho. E essa testemunha disse que ela e a empregada falecida trabalharam durante toda a quarentena, 6 dias por semana, 10 horas diária, sendo que a empregadora não fornecia nem máscaras, álcool gel e nenhum outro equipamento de proteção contra a Covid-19. E a testemunha ainda disse que o supermercado estava lotado a maior parte do dia, com fila nos caixas, ou seja, havia aglomeração. De outro lado, havia a testemunha indicada pela empresa, que trabalhava no setor administrativo, isso é um dado relevante. A testemunha indicada pela empresa não trabalhava no mesmo local e na mesma função que a reclamante, então não tinha as mesmas condições de falar a verdade. E as testemunhas diz que foram fornecidos equipamentos de proteção, álcool gel e máscara, né? E ainda diz que o movimento do supermercado era normal, que não havia aglomeração. Não houve prova pericial. E aí caberia aos eminentes colegas julgar esses pedidos. Então, quais são os 2 pontos de maior dificuldade nesse exercício? O primeiro ponto de maior dificuldade é a prova do nexo causal, porque não havia prova alguma do nexo causal. A gente viu ali que a instituição foi encerrada sem perícia, até porque o corpo foi cremado. E ainda que o corpo não tivesse sido cremado, seria impossível a perícia averiguar aonde que a empregada contraiu a Covid. Se foi em casa, se foi no metrô, se foi no trânsito, na rua, ou se foi no supermercado. E há também a superação das disposições normativas, o artigo 29 da MP 927 e também do artigo 20, parágrafo 1º, linha D, da Lei 8.213. 2 questões que precisavam ser superadas aí, que dependeriam de uma capacidade
do aluno na capacidade técnica na hora de fazer a resposta. Quanto à prova do nexo causal, a solução da questão passava pelo que a gente falou na sexta aula. Na verdade, acabamos falando na sétima aula, né? Foi o tema que ficou pendente da sexta aula, que a gente viu na sétima aula, que é a inesclarecibilidade dos fatos. O julgamento deveria se dar por verossimilhança, que demandaria aí um esforço argumentativo maior de quem estivesse respondendo a questão. Então, eu vou disponibilizar para os senhores logo na sequência o espelho de resposta, mas eu vou passar aqui qual que era a ideia da resposta sugerida. Quando se trata de indenização por acidente de trabalho ou doença ocupacional, a gente sempre tem que partir do pressuposto que são 3 requisitos ou 3 pressupostos para a reparação civil, que é o dano. Sem dano, não há como falar em reparação civil. O ato ilícito, caracterizado pela culpa, há quem distingua, coloque o ato ilícito como um elemento e a culpa como outro. Eu parto da doutrina que considera que a culpa é elemento do ato ilícito. E o terceiro requisito seria o nexo causal entre o dano e o ato ilícito. Lembrando que, se tratando de responsabilidade objetiva, é dispensável a culpa e o ato ilícito. Sobraria apenas o dano e o nexo causal entre a conduta da empresa e o dano, né? Mas, nesse caso, vamos partir da questão da responsabilidade subjetiva. Então, a gente precisa trazer na sentença os 3 elementos da responsabilidade civil: o dano, o ato ilícito e o nexo causal. Há uma ordem pré-estabelecida? Não precisa. Você não precisa começar pelo dano, pelo ato ilícito, pelo nexo causal. De regra, é melhor começar pelo ato ilícito, porque aí você já afasta o que é responsabilidade objetiva ou subjetiva. Se você começar pelo ato ilícito e entender que é objetivo, você já começa falando de responsabilidade objetiva. Mas aí vai de caso concreto. Nesse caso em concreto, o que era mais fácil de estabelecer aqui? Primeiro, o dano, que o dano era evidente. O filho, com 5 anos de idade, perdeu a sua mãe. E o pai também, e o marido também perdeu, né, a esposa. O dano moral é evidente. E os danos materiais, a perda de renda familiar também era evidente. Era mais fácil de fundamentar. Então, a gente começa pelo mais simples e aí passa para o mais complexo. Aí, dentre os 3 elementos, ato ilícito e nexo causal, nesse caso, o ato ilícito era mais simples de se estabelecer do que o nexo causal. Porque a prova oral, bem avaliada, evidencia que a empresa não tomou nenhum cuidado para evitar o contágio da empregada falecida e desconsiderou por completo que ela fazia parte do grupo de risco. A empresa não tomou nenhuma medida preventiva. E, por último, o elemento mais difícil de se estabelecer aqui era o nexo causal. Aqui não havia prova do nexo causal e a lei 8.213 e também a MP 927, a MP 927 estava mais fácil de afastar em função da decisão do STF, mas a disposição da lei 8.213 haveria um esforço argumentativo ali para demonstrar que a doença, sim, era doença ocupacional. Ok? Do dano, a gente já falou, né, que houve um sofrimento. A gente poderia fundamentar melhor a questão do dano, dizendo que é um sofrimento psíquico da família muito grande, que perderam o ente querido, né, e a criança vai ter um trauma psicológico enorme, vai crescer sem a presença da mãe, vai sentir falta da mãe, isso vai prejudicar muito a formação da sua personalidade. São fundamentos que eram importantes serem utilizados na fundamentação da sentença. E o ato ilícito aí também estava evidente. A empresa foi absolutamente negligente. Ela não adotou nenhuma medida preventiva para evitar o dano. Ela deixou de considerar, como já dito, que o aso admissional da empregada já continha informação de que ela era diabética. E essa questão de diabetes é considerada pelas autoridades de saúde como uma causa, incluir essa pessoa portadora dessa doença no grupo de risco de contágio da Covid-19.
E aí a testemunha indicada pela parte autora, que deveria ser dado mais primazia ao seu depoimento em função de trabalhar junto com a empregada falecida, falou que não havia, o trabalho eram 10 horas por dia, não havia máscara, não havia álcool gel, havia grandes filas, ou seja, aglomeração no ambiente de trabalho, de modo que a empresa descumpriu o seu dever de cumprir as normas de segurança e saúde do trabalho. A gente poderia daí fundamentar também, buscar lá no decreto 10.282 de 2020, que mesmo o decreto permitindo atividade nos supermercados, ele exige que sejam adotadas, lá no parágrafo 7º do artigo 3º, que sejam adotadas todas as medidas, todas as cautelas para redução da transmissibilidade da Covid-19. E, nesse caso, não se percebeu nenhuma medida para redução da transmissibilidade. Então, a empresa falhou com esse dever. A gente poderia também buscar fundamentos constitucionais, artigo 225, que trata do meio ambiente, nele incluído o meio ambiente de trabalho, artigo 7º, inciso 22 da Constituição, que prevê como direito fundamental dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Em âmbito internacional, nós tínhamos lá as convenções número 120, número 148 e número 155 da OIT. Vou passar mais correndo isso aqui, porque você vai estar no espelho para vocês lerem os dispositivos das convenções da OIT que seriam aplicáveis ao caso. Né? Então, tudo isso deixa evidente que a empresa tinha a obrigação de tomar as medidas para garantir a saúde dos seus empregados. E ela não tomou essas medidas. Então, o ato ilícito foi evidente na forma de omissão, de negligência. Aí a gente passa a parte mais complexa da prova, vamos dizer assim, que é o nexo causal. O artigo 29 da medida provisória número 29, número 927 de 2020, previa o seguinte, eu vou colar aqui a disposição do artigo 29. Casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não são considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Como é que a gente rebateria esse argumento da parte ré? Lembrando que é um argumento que, em tese, poderia por si só alterar o julgamento, então é um argumento que, obrigatoriamente, à luz do 927, parágrafo 1º do Código Civil, artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, deveria ser rebatido, sob pena da sentença não ser considerada suficientemente fundamentada. Como que se resolveria esse argumento? Que está simples. Primeiro, que a medida provisória não foi convertida em lei. Segundo, que o STF suspendeu a validade desse dispositivo em uma ação direta em várias ações diretas de inconstitucionalidade, na verdade. Então, estava simples de afastar. Mas também um argumento de âmbito constitucional, sem fazer mera referência à decisão do STF, que já, embora já fosse suficiente a mera referência, poderíamos também dizer o seguinte, olha, a norma, ela acaba tratando de ônus de prova, porque ela fala que cabe quando ela se refere mediante comprovação do nexo causal, ela acaba tratando de ônus de prova, e o ônus de prova é matéria de direito processual. Sendo matéria de direito processual, não poderia ser objeto de ação de medida provisória, nos termos do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º-B da Constituição, que veda a edição de medidas provisórias sobre direito processual. Então, contornamos, afastamos a aplicabilidade do artigo 29 da medida provisória número 927, sobra ainda o artigo 20, parágrafo 1º-D da Lei 8.213, que também prevê, eu vou colar aqui para vocês. Deixa eu buscar aqui.
prevê o seguinte: não serão consideradas como doença de trabalho, a linha D, a doença endêmica adquirida por segurado, habitantes de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Veja que é parecida a disposição do artigo 20, parágrafo 1º, a linha D da Lei 8.213, com a disposição da medida provisória 927. Porém, o dispositivo da Lei 8.213 deixa mais... não fala apenas em nexo causal, fala comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto ou determinado pela natureza do trabalho. No caso, em espécie, a natureza do trabalho ficou, principalmente a forma como foi realizada, sem nenhuma medida preventiva e de precaução de contágio da Covid-19, deixa evidente que houve uma exposição maior. Então, é possível que se considere como natureza ocupacional. Mas aí, como é que se comprova o nexo causal? Vejam, é impossível ao empregado comprovar, aos familiares do empregado, ou se o empregado vivo estivesse a ele comprovar, que a doença foi contraída no ambiente de trabalho, porque a gente sabe que pode ter sido contraída em qualquer outro local. Então, não há como a parte autora se desincumbir do seu ônus de prova do nexo causal. De outro lado, também não é o caso de se inverter o ônus da prova, porque também o empregador não tem a mínima condição de comprovar que não houve o nexo causal, comprovar que a doença foi adquirida em outro local. Estamos diante, então, de uma questão, de uma situação que se encaixa no que a doutrina conceitua como inesclarecibilidade dos fatos. Ou seja, não é possível, de modo praticamente absoluto, comprovar, esclarecer os fatos. Não há nem como o autor comprovar que houve o nexo causal e nem como o réu comprovar que não houve o nexo causal. Como é que se resolve isso? Aí se resolve, a gente vai lá na doutrina do Luiz Guilherme Marinoni. Se resolve a partir da técnica da verossimilhança preponderante. O fato de a empregada trabalhar num ambiente de trabalho em que não foram tomadas as medidas profiláticas, preventivas, cautelares, de precaução ao contágio à Covid-19, deixa evidente que ela esteve muito mais exposta no local de trabalho do que em qualquer outro local. De forma que é muito mais provável, e aí entra a tese da verossimilhança, né, convicção de verossimilhança, é muito mais provável que ela tenha adquirido a doença no local de trabalho do que em qualquer outro local. E ainda, se a gente for considerar que como a ação foi ajuizada pelo pai e o filho, dependentes da empregada falecida, fica evidente que se eles não contraíram, então é um indício, não é evidência, é indício de que o local de trabalho era mais arriscado que a casa, porque se a empregada tivesse contraído a doença em casa ou em outro local, os seus familiares também tinham pego, e os familiares não pegaram. Então, é muito mais provável que o contágio tenha ocorrido no ambiente de trabalho do que em qualquer outro local. Então, à luz, aí a gente não afasta a aplicação do artigo 20, parágrafo 1º, da linha D, da Lei 8.213. Não afasta, mas sim o aplica, né, fazendo a interpretação diante do caso concreto. Tá? E aí a gente fecha os 3 requisitos: dano, ato ilícito e nexo causal demonstrados na sentença. Sempre que a gente vai condenar um empregador por acidente do trabalho, doença ocupacional, a gente precisa trabalhar esses 3 elementos. Claro, pode dispensar o ato ilícito se a responsabilidade for objetiva, mas o dano, o nexo causal, sempre precisamos demonstrar na sentença. Tá? Quanto aos danos materiais, o fundamento normativo seria o artigo 948, inciso 2º do Código Civil, que prevê lá a obrigação em caso de morte, né? O Código Civil fala, inclusive, em homicídio, né? Mas nesse caso seria, então, quase que um homicídio culposo, né? Quase não, seria, sim, um homicídio culposo. Em caso de homicídio, o causador do dano deve prestar, né, alimentos aos dependentes, né?
Por outro lado, a jurisprudência tem presumido que o empregado falecido gastaria 1/3 da sua renda consigo mesmo, ou seja, a empregada viva, da renda dela dos R$ 1.500, é de se presumir que R$ 500 ela gastaria com as suas próprias despesas, que deixaram de existir em função da morte da empregada. Então, de modo que o valor da indenização, à luz da jurisprudência, seria 2/3 do seu salário. Aqui eu fazer uma parte, a reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103, 2019. E agora eu vou fazer uma parte do à parte. Veja que a emenda constitucional 103, 2019, é um texto constitucional que não está inserido dentro da Constituição. Se você for buscar em todos os artigos da Constituição, você não encontra os dispositivos da emenda constitucional número 103, 2019. Porque o Constituinte derivado resolveu não acrescentar os textos dentro da Constituição. Em alguns momentos ele acrescentou, e outros ele criou textos aditivos que não estão presentes nem na Constituição, nem no texto original da Constituição, e nem não está dentro se a gente pegar lá no Vademecum, ou abrir a Constituição mesmo no site do Planalto, a gente não vai ver muitos dos textos que foram incluídos pela emenda constitucional número 103, 2019. A gente precisa ler ela de modo só ela, sem entrar na Constituição, porque tem muitos dispositivos que não estão no texto constitucional, embora sejam sim texto constitucional, mas não estão dentro da Constituição. Eles compõem o bloco de constitucionalidade, mas não estão dentro do texto da Constituição. Agora, voltando ao artigo 23 que eu mencionava. O que o artigo 23 diz? A pensão, vou colar ele aqui para vocês. O artigo 23 diz o seguinte: a pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral de previdência social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela que teria direito se aposentado fosse por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. O que a emenda constitucional quis fazer? Isso já naquela mini-reforma que tivemos no final de 2014, por meio de medida provisória, que acabou em muitos aspectos não convertido em lei, já havia, dentro desse aspecto, era uma das questões que não foram convertidas em lei, essa separação. O que a emenda constitucional está nos trazendo? A pensão por morte é 50% da renda do empregado, mais 10% por dependente. Então, a exegese é lógica. Quando o empregado segurado só tem a esposa como dependente, então, ou seja, só tem um dependente, ele acaba tendo menos, vamos colocar, bocas para comer, menos dependentes para sustentar, então ele consegue destinar uma parte maior da sua renda para gastos com ele mesmo. Agora, quando ele tem mais dependentes, então ele vai ter que dividir essa renda entre todos os dependentes. Ele vai ter mais escolas, mais roupas para comprar para mais filhos, vai ter mais comida para comprar, vai ter mais medicamentos. Todas as despesas da família vão ser maiores, de modo que a perda o falecimento do marido ou da esposa, no caso do nosso exercício da esposa, representará quanto mais dependentes haver, a quantidade do orçamento familiar que era destinada à pessoa que faleceu era menor. Em resumo, uma pessoa que tem 5 dependentes, ela gasta menos consigo mesmo do que uma pessoa que tem apenas um dependente. Toda a sua renda vai para ele e a esposa, por exemplo. Ou quem não tem dependente, toda a sua renda vai para os gastos consigo mesmo. Então, de modo inteligente, a emenda constitucional fixou 50% da pensão mensal, mais 10% por dependente. Então, se tem um dependente, a pensão mensal é 60%. Se tem 2 dependentes, a pensão mensal é 70%.
É uma presunção legal agora de que a despesa, que conforme a quantidade de dependentes, as despesas do segurado eram maiores ou menores consigo mesmo. Me parece que seria o caso, então, do agravante de se alterar aquela previsão, a jurisprudência no sentido de que se presume que 1/3 da renda do empregado gastaria consigo mesmo, e utilizar, por analogia, o disposto no artigo 23 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Porque essa emenda constitucional já leva em consideração a quantidade de dependentes. E é óbvio que quem tem apenas um dependente pode gastar mais do que 1/3 da sua renda consigo mesmo. E quem tem vários dependentes, quem tem, por exemplo, 5 dependentes, vai gastar bem menos da sua renda consigo mesmo. Então, me parece que se torna mais próximo da realidade a utilização, por analogia, do artigo 23 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Lembrando que a utilização da jurisprudência de 1/3 é uma presunção judicial, não, por equidade, não havia nenhuma lei que fixava esse 1/3. Então, me parece que, havendo essa disposição do legislador constitucional derivado, seria mais plausível utilizar essa modalidade do artigo 23 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. E, no caso, então, em voga, em vez de utilizar 2/3 da pensão mensal, utilizaria 70%, seria 50%, já previsto no artigo 23, mais 10% do marido, mais 10% do filho. Ok? Encerrado a parte, tínhamos que também rebater o argumento da defesa no sentido de que deveria ser compensada a pensão previdenciária, porque a jurisprudência já está pacificada no sentido de que não se confunde a pensão previdenciária com a pensão civil. Então, tem ambas, cada qual tem a sua natureza distinta. Uma decorre de responsabilidade civil e a outra do regime previdenciário. Ok? Eu tenho até algumas ressalvas contra esse posicionamento, de modo pessoal, mas na prova de concurso, até porque a questão está pacificada na jurisprudência, tem que dizer que não há essa compensação. Eu, inclusive, nas minhas sentenças também, ainda que eu pense de modo contrário, eu tenho seguido a jurisprudência. Por que eu penso que deveria haver a compensação? Porque o que acontece na prática? O empregador paga o seguro de acidente de trabalho. Se ele agiu com culpa, vai ter ação regressiva da empresa, do INSS contra a empresa, e ainda ele vai pagar a indenização civil para o empregado. Logo, o empregador paga 3 vezes. O seguro, paga uma vez o seguro, paga uma vez a ação regressiva e ainda uma terceira vez para o empregado. E o empregado recebe em dobro, porque ele recebe tanto da Previdência como do empregador. Ele acaba dobrando a renda. Então, em função disso que me parece que é um pouco injusto, uma questão de equidade, né? Com todo respeito aí à jurisprudência, no sentido de que cada qual tem natureza distinta, mas se a gente for pensar que o empregador paga o seguro e ainda tem ação regressiva, se mostra desproporcional essa impossibilidade de compensação. Ok? Mas, abstraindo todas essas questões, a gente estabelecendo que o empregador responderia por 2/3 do salário da empregada falecida, né? A gente condenaria aí esses 2/3 dos salários, acrescido, e aí é importante, do 13º salário, do 1/3 de férias e do FGTS. E aí a gente coloca 1/12 de 13º mensal, 1/36 de férias. Por que 1/36? Porque é 1/3 de 1/12, para mensalizar o pagamento da pensão. E por que a gente inclui isso? Não é um reflexo da verba no 13º, no FGTS e nas férias, mas sim a indenização, o princípio lá da restituição integral, da restitutio integrum. Como o empregado, se vivo estivesse, receberia o 13º anualmente, as férias, o terço de férias também anualmente, e mais o FGTS, e a restituição tem que ser integral, então o empregador deve pagar essas verbas, né? Até quando? Pensão vitalícia,
e aí a gente pega, numa prova de concurso, a gente não tem como acessar os dados do IBGE, numa sentença real, eu sempre busco lá no site do IBGE a expectativa de vida e coloco, né, na sentença. Mas como não temos, no momento da prova do concurso, a tabela do IBGE, podemos fazer remissão, né, a tabela do IBGE, expectativa de vida de mulheres, que em 2020, que foi a data do falecimento, com 35 anos de idade, e remete para apuração e liquidação. Temos que ter um cuidado aqui. Como são dois dependentes, como que ficaria a divisão dessa pensão entre pai e filho? Aí a gente vai de volta à aplicação analógica da lei previdenciária, artigo 16, inciso 1º e 77, caput, parágrafos 1º e 2º da lei 8.213, que prevêem que a cota deve ser paga em partes iguais aos dependentes, seriam o cônjuge e o filho até completar 21 anos de idade. Quando o filho completar 21 anos de idade, aí repassa para o esposo, né, nesse caso, o restante. Se a gente quiser também aplicar as disposições da emenda constitucional número 103, 2013, a gente deixaria, 2019, perdão, 103, 2019, a gente deixaria de repassar a cota do filho para o pai, né? E aí reduziria de 70% para 60% e ficaria só para o pai. Né? A gente aplicar a emenda constitucional 103, 2019. Ok? Fixamos a questão da pensão mensal. E é importante a gente estabelecer isso, porque senão o filho ia ficar recebendo a pensão mensal depois com 30, 35, 40 anos de idade dele. E aí a gente passa para o dano moral. Vejam que eu trato no espelho como patrimônio ideal dos autores. Procurem evitar, embora esteja na lei, o termo extrapatrimonial, que dá a impressão que desvaloriza o direito de personalidade. Então, falar patrimônio ideal valoriza os direitos de personalidade. Acaba se tornando uma denominação mais técnica, mais correta. Embora ninguém vai poder tirar nota de ninguém na prova pelo uso do termo dano extrapatrimonial, porque é o que está na CLT. E aí a gente ia ter que discutir a questão de se aplicaria ou não o disposto na CLT. Veja que a parte autora pretende R$200 mil de danos morais, a parte ré pede que fique limitada a 50 salários contratuais da empregada falecida. E aí a questão era para aplicar o Código Civil mesmo, afastar a aplicação da CLT. E por quê? Porque a relação, embora a relação entre a empregada falecida e o empregador fosse nitidamente trabalhista, a relação entre os reclamantes, que seriam os dependentes da empregada falecida, e a empresa é de natureza eminentemente civil. A natureza não é trabalhista, é da nossa competência em função de ser uma lide decorrente da relação de trabalho. Veio pela nossa competência em função da emenda constitucional 45/2004, mas a relação jurídica entre autores e ré aqui, como o empregado não está falecido, é absolutamente de natureza civil. Vejam que o TST tem entendimento já pacificado, no sentido de que a prescrição aplicável às ações indenizatórias ajuizadas pelos familiares, os danos em ricochete, é a prescrição civil. E qual o fundamento disso? Porque a relação é de direito civil. Além disso, o artigo 223C da CLT, ao enumerar os bens juridicamente tutelados, não prevê o direito à vida. Não quero aqui dizer que o rol do artigo 223C seja taxativo. Ele é, sim, um rol exemplificativo. Mas a lógica que norteia o rol exemplificativo é o legislador não se recordar, não prever todas as hipóteses possíveis de ofensa aos direitos de personalidade. Não haveria, como legislador, esquecer, vamos dizer assim, o direito à vida. O fato de não ter colocado o direito à vida foi um silêncio eloquente do legislador. Além disso, lá ainda na CLT, o artigo 223G, parágrafo 3º, prevê a possibilidade de se dobrar a indenização
em caso de reincidência entre partes idênticas. Ocorre que, é óbvio, não é possível a reincidência em casos de morte, porque uma pessoa morre apenas uma vez. Então, é mais uma disposição que deixa evidente que a previsão da CLT não se aplica às pretensões condenatórias dos dependentes do empregado falecido em face do empregador. Então, a compensação por danos morais não levaria em consideração as disposições da CLT e, por consequente, não ficaria limitada a 50 salários contratuais. Seria estabelecida pelo artigo 944 do Código Civil. A indenização se mede pela extensão do dano. Ok? Uma última questão que era importante ser tratada, como havia menor no polo passivo, no polo ativo, perdão, lá no dispositivo também deveria haver a intimação do MPT, mas aqui, né, como a gente não é uma sentença propriamente dita, mas é apenas análise de um pedido, o que eu quero focar aqui é a disposição da Lei 6.858 de 80. Ela prevê que os valores destinados aos menores devem ficar depositados em conta poupança até que ele complete 18 anos. E aqui a gente tinha a compensação por danos morais e a pensão mensal. Me parece que o correto era determinar que a compensação por danos morais fosse depositada nessa conta poupança e só fosse liberada caso demonstrasse que o valor seria destinado ao sustento da criança ou gastos com educação, moradia. E, no tocante à pensão mensal, me parece que o correto é liberar de imediato para o menor. Não faz sentido. A própria essência da pensão mensal é o custeio das necessidades mensais básicas da pessoa. Não faz sentido deixar isso depositado numa conta poupança, sendo presumível que a criança teria a necessidade de receber essas verbas de imediato. Bem, amigos, basicamente era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Fico à disposição pelo WhatsApp para responder quaisquer dúvidas. Um abraço a todos.